vocação acertada, vida feliz. Eu conheço, por exemplo, pessoas que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, me falaram que tinham um desejo de ser padre, mas nunca fizeram um retiro no seminário. Nunca. Quando tive vontade de ser padre, fui fazer um retiro no seminário para ver se era a minha vocação, se não era, porque eu sentia. Em um final de semana, dessa forma, eu consegui descobrir em Deus que não era a minha vocação. Mas eu fui lá e experimentei. Eu tenho vontade de ser irmã, de ser um consagrado, de ser um religioso, de vir para o Instituto Hess, de ir para a Canção Nova. Gente, se abra a um vocacional, né? A escutar a voz de Deus. Eu tenho vontade, de repente eu sinto que o meu chamado é o chamado para o matrimônio. Pois bem, a gente precisa estar aberto a essa vontade. Deus não vai mandar um e-mail, gente. Olha, a sua vocação é o matrimônio e vai vir um anjo te entregar, sendo Nossa Senhora foi assim, é claro, né? Mas com Nossa Senhora. A gente não vai assim, ser de uma forma tão detalhada. Deus, ele manda sinais. E aí, quando Deus, ele direciona, olha, é essa a minha vontade para ti, meu filho. É preciso dar passos na fé. Quando eu descobri que a minha vocação é o matrimônio, eu me abri à vontade de Deus e Deus me apresentou a Amanda. Eu tive que pedir a Amanda em namoro. Deus não foi lá e pediu a Amanda em namoro para mim. Olha, Amanda, quer namorar com o Marcelo? Não, eu tive que ir lá, gente. Isso. Por mais que o caminho já estava aberto lá com o Beto, eu tive que ir até a casa lá, que hoje é meu sogro, e pedir a Amanda em namoro. Então é dar passos na fé. Gente, estou aqui com a Amanda Butchevitz, é assim que diz? Perfeitamente. Acertei. E o Marcelo, esposo dela. E temos muito o que partilhar com vocês hoje. Temos muito o que, em nome de Jesus, transmitir para você como mensagem do céu, como mensagem para a sua vida cristã, sua vida jovem, sua vida adulta. E, claro, sua vida pessoal, sua vida de pessoa humana mesmo, que está na terra, que está aqui neste mundo, mas que vem com uma missão, que vem com um mandado de Deus, né? Realizar algo em seu favor, em favor do mundo principalmente, e para a construção do reino de Deus. Para a construção do reino de Deus, irmã. Mas eu vim aqui para saber como ser mais jovem, como ser um jovem santo. Mas Deus conta com você para a construção do reino dele, conta muito. Então vamos lá, vamos começar esse podcast aqui na presença. Estava lembrando aqui, falando dos bastidores com a Amanda, da outra vez que ela veio, que tivemos a oportunidade de nos encontrarmos, não é? No Santo Rosário da Madrugada. É com uma presença desta missionária, jovem, casada, com tantas atribuições, mas que traz uma mensagem forte, uma presença forte de desejo mesmo, assim, de conversão, de viver a palavra de Deus que diz: ide por todo mundo e evangelizar a toda criatura. Então, em seu nome, em nome de todo o Arsenal Jovem do Exército de São Miguel, acolhemos você, Amanda e o Marcelo, sejam bem-vindos. Muito obrigada, Deus abençoe, nós ficamos muito felizes em estar aqui. Viemos do sul, trouxemos um pouquinho do nosso frio, começou a chover aqui, já chegamos, mas estamos muito felizes de estar participando desse momento único para que nós possamos falar um pouquinho da nossa história e tocar o seu coração, porque eu tenho certeza que é nas coisas pequenas e simples que Deus faz a obra, e é isso que a gente veio falar para você no dia de hoje. Para a gente é uma alegria muito grande, para a nossa família, para mim, para a Amanda. Nós sabemos o potencial que a juventude tem. A juventude tem um potencial de evangelizar muito grande, e saber que o nosso apostolado está chegando dessa forma e está aqui presente hoje no Arsenal Jovem, para a gente é uma confirmação desse chamado de Deus na nossa vida. Amém, Jesus. Enquanto eles falavam, eu pensava em algo aqui, mas guarda aí a expectativa, partilho já com você. E falava para você que a Amanda e o Marcelo são missionários casados, mas antes disso se realizar na vida deles, existiu também uma vida individual, né? Antes de se tornarem uma carne só, né? Existia uma vida, uma história antes. Então, Amanda, começa contando para eles como que foi essa caminhada na igreja. Você sempre foi muito ativa na igreja, vem de família tradicional, ou houve ali na juventude algum momento de dissensão, né? De separação, de revolta, né? Da rebelião, de dizer assim, não, agora eu quero viver a vida livre, quero fazer o que eu quero, que dá na telha, ou não, sempre foi fiel ali ao que se foi passado pelos seus pais na educação cristã. Então, eu nasci no berço católico, graças a Deus. Eu tive experiências com o Espírito Santo desde bebezinha, porque os meus pais são ativos na renovação. Meu pai e minha mãe pregam por tudo. E eu, nesse meio, eu sou a mais velha de 5 filhos, então sempre tive que cuidar dos meus irmãos. E junto, era grupo de jovens que os meus pais iam, eu estava bebezinho indo junto com eles, clamando o Espírito Santo, rezando em línguas. Desde pequena eu já era acostumada com isso. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas como tu aprendeu a rezar em línguas? Eu falo assim, gente, eu nem lembro
que dia que eu comecei a fazer isso? Eu simplesmente comecei a imitar os meus pais. Então, desde pequena, eu comecei junto com eles nessa caminhada. Mas chegou um ponto na minha adolescência que eu percebi assim. E quando a gente está na adolescência, aquela fase, né? É o vamos ver. Então, eu estava indo para a caminhada com os meus pais iam fazer várias pregações, e quando chegava nessas pregações, as pessoas falavam assim, meus pais pregavam, e a gente ia junto, a escadinha dos 5 filhos. E eles olhavam para mim e falavam assim, nossa, se o teu pai e tua mãe pregam assim, imagine você. Aquilo começou a dar um ruim tão grande no meu coração, que eu falei assim, nossa, eu nunca vou pregar na vida, irmã. Eu não vou pregar, eu vou me esconder atrás das redes sociais. E eu entrei nas redes sociais assim, eu entrei, comecei a fazer os meus vídeos para crianças, e de repente um dia o Espírito Santo falou comigo, e é uma partilha que eu quero fazer antes da gente falar sobre o nosso relacionamento. Mas para você que é jovem, você precisa clamar o nome do Espírito Santo na sua vida. Olha só o que me aconteceu. E eu estava nessa relação com os meus pais, eles iam para os encontros, e eu me sentia Davi, assim, nossa, se o meu pai prega assim, o meu namorado na época prega assim, eu nunca vou pregar na vida, eu vou fazer vídeos, eu vou ficar aqui quietinha. E o Espírito Santo latejando em meu coração, falando assim, Amanda, eu te quero mais, eu te quero mais. E quando o Espírito Santo toca, amada, você não tem jeito, tem que obedecer à graça dele. E quando eu cheguei um dia, eu estava em casa, estava com a relíquia de 1º grau de Santa Teresinha lá em casa. Estava rezando junto com ela. Eu falei assim, Espírito Santo, nesse momento, eu aceito começar a pregar e ser missionária junto com meu esposo. Eu aceito as tuas graças. Naquele dia, a irmã Kiara entrou em contato comigo e falou assim, oi, Amanda! Aqui é do Instituto Hessendt, tudo bem? Queria te convidar para pregar. Eu falei, o quê? E o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui, eu preguei, e hoje nós começamos uma missão. Você que está ouvindo isso, o Instituto Hessendt, ele é um poço para você ser um grande reavivar na chama do Senhor. Então, você que está assistindo isso, pega esse meu testemunho e acolhe ele, porque às vezes o Espírito Santo está chacoalhando você. Eu vim sim de família católica, meus pais pregavam, mas eu não queria de jeito nenhum assumir a missão, e eu tinha um apostolado muito grande nas redes sociais, que é um apostolado que talvez você, né, me conheça por lá, conheça a minha família por lá, mas o Espírito Santo me tocou de um jeito que eu queria começar o podcast contando para a senhora que o Instituto Hessendt foi uma via de graça na minha vida, porque foi aqui que eu fiz a minha primeira pregação na vida, e depois ali eu comecei a pregar. Amém, Jesus. Como Deus é, não é? Iniciando, levando essa mensagem já para você de que aqui é um lugar onde Deus, de fato, Deus realiza muitos milagres, muitas graças, inclusive para quem vem aqui pregar, não é? Começando também por nós que estamos aqui, mas na sua vida também. Então, olha a Amanda dizendo aqui a importância de estar ali arraigada, né? De olhar para o pai, para a mãe, né? Para o namorado, e ver sempre aquelas boas referências, não somente boas, mas santas referências de impulso para a realização da própria missão. E assim como Marcelo também, 14 anos, Marcelo, iniciou a caminhada na igreja? Eu iniciei a minha caminhada dentro de um grupo de oração jovem. Na época, lá era em 2005, um grupo de oração jovem Javeneci. Eu nasci dentro de uma família católica, mas a minha era uma família católica não praticante. Meus pais iam na missa lá uma vez ou outra, fiz a primeira comunhão, fui batizado, fiz a crisma. Porém, entretanto, meus pais eles me ensinaram valores eternos. A ser um homem trabalhador, a ser um homem honesto, respeitoso. Mas pela misericórdia de Deus, gente, com 14 anos de idade, eu coloquei meu pé dentro de um grupo de oração jovem chamado Javeneci. E aqui eu quero falar sobre um assunto bem importante, que é sobre sentido de vida. Muitas pessoas dizem, eu não tenho sentido para a minha vida, eu não sei a minha missão, eu não sei por que eu estou aqui nessa terra. E com 14 anos de idade, eu era um jovem sem um verdadeiro sentido na minha vida. Eu não tinha uma direção, eu não tinha um propósito. E com 14 anos de idade, dentro de um grupo de oração jovem, eu fiz a experiência com o batismo no Espírito Santo de Deus. Gente, fui para um retiro com uma mentalidade, de uma forma, de um jeito. E eu saí daquele retiro transformado. Eu queria fazer algo por Jesus, eu queria pregar, eu queria evangelizar, eu queria ir para a África, eu queria anunciar o nome de Jesus. E aí, que chama muita atenção do jovem, que chama muita nossa atenção é a música. Então me chamou a atenção a música. Eu falei, eu vou tocar para Jesus. Eu vou tocar bateria, eu vou tocar violão, eu vou cantar.
E aí fui tentando todos os instrumentos possíveis. E aí eu não fui me encaixando. Não deu certo na bateria, não deu certo no violão, não deu certo cantar. E aí um irmão me chamou um certo dia para pregar a palavra de Deus. Eu falei, tá aí. Eu vou pregar a palavra de Deus. Com 15 anos de idade, eu comecei a pregar a palavra de Deus. Hoje eu estou com 33. Quando eu comecei a pregar, gente... Quem estava lá, Marcelo? Pois então... Quem estava na frente do público? Pois então, quando eu comecei a pregar, foi um período onde ninguém me chamava para pregar. Porque imagina, quem é que vai chamar um jovem de 15 anos para pregar, né? Não tem muita autoridade, é muito jovem, não tem muita segurança ainda. E aí um certo dia me ligaram, olha, a gente queria marcar uma pregação contigo. E eu falei, vou ver minha agenda, calma. Comecei a olhar a agenda, estava tudo vazia. E, gente, eu comecei a pregar a palavra de Deus. Eu lembro que o primeiro dia da minha pregação estava a minha orientadora da escola. E eu incomodava muito na escola, antes de conhecer Jesus. Era trabalhoso. Isso, e ela estava sentada bem na frente. Só que eu só fui ver que ela estava sentada quando eu peguei o microfone. Então eu falei, Jesus, desmaia essa mulher daqui, tira ela, porque eu não vou conseguir pregar. Imagina pregar para a minha orientadora. Preguei a palavra de Deus para ela. E ali naquele momento da minha vida eu percebi que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. E eu me decidi por Jesus. Hoje, gente, né, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, nós temos uma proporção assim, de evangelização, principalmente a Amanda, né, nas redes sociais. São quase 10 milhões de pessoas evangelizadas, né, através dos meios de comunicação. E era algo que eu nunca imaginava. Nunca imaginava. Então, de um jovenzinho de 15 anos de idade... que não tinha o sentido da vida, né? Dentro daquele grupo de oração jovem, conheci hoje a minha esposa, a Amanda. Quando ela chegava no grupo de oração, eu sentava do lado dela já. Tinha que rezar por alguém, eu rezava pela Amanda. Pega na mão de alguém, pegava na mão da Amanda. E aí a gente foi vivendo aquele período do grupo de jovens. A gente, graças a Deus, dentro de um grupo de oração jovens, a gente noivou, recebemos o sacramento do matrimônio. E hoje a gente está com 8 anos de casados, né? Então, está aqui no Instituto REST de hoje, aqui no Arsenal Jovem, né, sabendo dessa proporção que o nosso apostolado tomou, isso é só pela misericórdia de Deus. E aí eu vejo aquilo que diz na palavra, né? Aquilo que Nossa Senhora falou. O Senhor, Ele fez em mim maravilhas. Então, eu posso falar que hoje, na minha família, nós somos pais, né, de 2 meninas, a Isabela de 4 anos, não, a Isabela de 6 e a Laura de 4. Eu posso dizer que o Senhor fez em nós maravilhas. Que maravilha, que lindo. Tem algo importante, algo a destacar na vida da Amanda e do Marcelo. Sabemos que no Arsenal, tanto no Arsenal como no podcast, alguns pais também, né, pais jovens, inclusive, que assistem, que vêm buscar, às vezes, a luz de Deus, né, ou a resposta de Deus, às vezes um sinal ali para a educação dos filhos. O Marcelo e a Amanda, como vocês veem, ainda são muito jovens. Mas fiquei sabendo que o seu pai, Amanda, plantou aí essa sementinha, né? Teve a mão dele aí para alguma coisa. Conta aqui para os jovens, para quem está nos assistindo, a importância de ter recebido do seu pai esse apoio, essa orientação, né? E a importância de vocês hoje como pais darem também, e assim também a importância dos outros também que nos assistem, darem esse suporte para os filhos quando percebem que a vocação é o matrimônio, por exemplo, e impulsionar e rezar. Pais que estão nos assistindo, prestem atenção. Não ache que você tem que educar o seu filho só quando ele está engatinhando, depois andando, depois comendo, depois pode largar nesse mundo. Não faça isso. Preste atenção, porque o seu filho precisa de você para alcançar o céu. E você, olha o que aconteceu conosco. Eu estava na adolescência, naquela fase, eu usava aparelho e óculos. Então, o pessoal no colégio não me deixava em paz. E eu chegava em casa, não sou colérica, mas sou sanguínea, né? Sou o Pedro da minha família. E eu chegava em casa muito aborrecida, muito explosiva. E num determinado momento, meu pai falou assim, filha, vem aqui, quero conversar contigo. Bem sério. Aí eu falei, oi, pai. Eu acho que tu tá precisando arrumar um namorado. Eu falei, pai, que isso? O pai me falando isso. Não, mas eu já arrumei um pra ti. Eu falei, gente do céu. Daí ele, olha pro Marcelo, namora com ele, um menino bom. Só que eu não sabia que meu pai já tinha falado com o Marcelo.
Quer contar essa parte, amor? Pois então, ele me chamou para ir pregar junto com ele numa cidade lá que dava uns 150 quilômetros. E eu estava com a ideia de ser padre. Estava querendo ir para o seminário, Só que eu descobri em um retiro no seminário que não era a minha vocação. Tinha voltado já, né? E aí nessa viagem, a gente lá pela metade da viagem, ele olhou para mim e disse: Marcelo, tu podia namorar com a minha filha, né? Cara, que é isso? Se eu tivesse dirigindo, eu acho que eu tinha capotado o carro. Acho que eu tinha freado. Falei, que pai que olha pro pretendente da sua filha e diz: olha, tu podia namorar com ela. E aí eu achei que ali foi a mão de Deus, sabe? Porque depois que ele falou, eu comecei a olhar diferente para Amanda, comecei a rezar e comecei a pensar na possibilidade. Então, quando ela entrava no grupo de jovens, eu já prestava atenção. Poxa, o Beto me falou aquilo aquele dia. Vai que, de repente, essa é a vontade de Deus. Então, comecei a ficar mais assim, conectado com Deus nesse sentido. Porque, até então, nós éramos amigos do Javenessi. O Marcelo é 4 anos mais velho que eu. Então, o grupo de jovens, vocês sabem, aquela brincadeira. E o Marcelo sempre lá na frente, pregando e ministrando a pregação muito bem. E daí, eu pensei, Marcelo? Não, meu pai não pode estar falando sério. Gente, parece que meu pai, assim, ele me batizou. Sabe quando Davi foi ungido? Senti que a bênção do meu pai foi poderosa quando eu entrei naquele grupo de jovens. Depois da fala do meu pai, eu olhei para o Marcelo e falei assim, gente, ele é o homem da minha vida. Eu preciso dele na minha príncipe. História. Como é que eu não tinha enxergado isso ainda? E daí nós começamos a rezar. E uma coisa que eu quero pontuar aqui é sobre viver a santidade no namoro. Então, se hoje eu e o Marcelo somos o que somos, é porque a gente vivenciou também obstáculos. E uma coisa muito bonita que eu achei do Marcelo foi de que ele não me deu... A gente parou, conversamos, ele pegou meu contato, eu peguei o contato dele, começamos a trocar mensagens. Não tinha um WhatsApp naquela época, era mensagem mesmo, tá? Era mensagem. SMS, nossa, a gente tá velho, amor. A gente é jovem, mas tá velho, é SMS só. E nós conversamos, eu pensei, ele me pediu em namoro, então ele vai me dar um beijinho, né? Daí ele, então tá, eu vou te levar para casa, daí tá no caminho de casa, daí ele me deixou no portão e tchau, tchau, a gente tá namorando mesmo? Assim, sim. No outro dia ele veio, pediu a mão para os meus pais e só depois que ele teve a bênção do meu pai, que o meu pai já sabia e já ia deixar, que ele me deu o meu primeiro beijo. Então, eu lembro disso, e isso são coisas que dentro do nosso relacionamento, né? Viver o processo da castidade, saber que a gente teve um esperar, que é um preparo para a fidelidade no matrimônio. Então, muitos não levam a sério achando, mas o mundo de hoje não precisa dessas coisas. Viver um namoro no sofá, não, vamos curtir a vida. Eu falo para você, é um processo. O processo tem sacrifício. Mas no dia de hoje, eu vim aqui testemunhar que eu e o Marcelo, nós somos felizes na nossa vocação, porque eu vivi o processo. Eu vivi com 4 irmãos pequenos, tagarelando para lá e para cá, querendo fazer apresentação para o Marcelo o tempo todo. Minha irmã pequenininha. Naqueles momentos ali. São momentos que estávamos em família. Então, são momentos que hoje nós lembramos como lembranças boas e isso nós queremos propagar, dizendo para você, vale a pena esperar em Deus. E você que é pai, pega esse testemunho, acolhe, comece a rezar, fazer novena de Santo Antônio, pela espera do amado ou amada da sua filha. Seus filhos precisam da sua oração. Algo muito importante até que eu quero pontuar, quando eu fui pedir a mãe de namoro, o caminho estava meio que andado, estava fácil, né? Mas eu cumpri o protocolo. Mas quando a gente abre caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, Amanda, uma pergunta que sempre vem, como eu faço para encontrar a minha Maria? Como eu faço para encontrar o meu José? Se você quer encontrar a sua Maria, seja primeiro José. Você tem que ser José. Se você quer encontrar o seu José, você primeiro precisa ser Maria. Não adianta ficar com 5, 6, 7, 10 contatos e atirando para tudo quanto é lado, não. A santidade é desde o período que antecede o namoro, né? de estar conhecendo a pessoa. Então, antes de querer encontrar a sua Maria, seja José. Antes de querer encontrar o seu José, seja Maria. Isso é muito importante no processo. Amém. Que lindo a Amanda ter contado esta parte do primeiro beijo, né? Foi muito bonito, porque antes de encontrar a carne, propriamente dita, se encontrou um valor, né?
que é exatamente o que se tem perdido hoje na juventude. Você que é jovem, que acha que tudo tem que ser vivido assim, né? Seguindo as paixões, os desejos carnais, as vontades, que simplesmente bate na cabeça e quer fazer acontecer. Antes de mais nada, a Amanda encontrou um valor, um princípio. Já sabe, de fato, acho que foi o coroamento da frase, é o homem da minha vida, né? Porque não somente por ser jovem, ou talvez por ser bonito, por ser isso, por ser aquilo, não, mas por ser um homem de bem. Você já visualiza aquele homem que será, como esse homem será, esse jovem será o homem futuro, né? Como esse jovem será o pai dos meus filhos, com princípios, com valores, com um caminho a ser traçado, com um caminho a ser trilhado, não é? Então, que bonito. Qual foi a primeira virtude que você percebeu da Amanda, Marcelo? Primeira virtude, eu sempre via na Amanda assim, uma menina de muita oração, sabe? Sempre rezava bastante, sempre via ela na missa. Então, uma menina de muita oração. E a virtude também de espera, sabe? E a gente não atropelou ali os processos. Que o Beto falou comigo, falou com a Amanda, mas demorou algum tempo ainda, sabe? Não foi assim, fast food, assim, pronto, começamos a namorar no outro dia. Não, foi um período de espera. Primeiro a gente fez um teatro na paróquia junto, aí a gente se olhava, aí ficou aquele troca de olhares primeiro. Então, eu sempre percebi nela uma virtude de espera, assim, de saber esperar. O olhar é a janela da alma, né? Tá muito forte isso entre vocês. Primeiro as almas se encontraram, né? Isso. Antes de... Hoje a gente vive num mundo muito imediatista, né? Principalmente a cultura que a gente tem, quero uma comida, tem que ser para ontem. Peço lá na internet, eu quero algo que eu pedi pela internet, peço o frete mais rápido. E as pessoas hoje, elas não sabem mais esperar. E saber esperar é uma virtude. Saber esperar é uma virtude. Sim. Então, gente, para poder falarmos da evangelização do Marcelo e da Amanda nas redes sociais... Deixa eu perguntar aqui, me veio uma ideia muito interessante agora. Eu perguntei das virtudes, o valor que ela percebeu dele. Vamos fazer um teste aqui com a Amanda e com o Marcelo. Misericórdia. Qual é a comida que o Marcelo mais gosta? O Marcelo, ele gosta de pizza. Qual é a comida que a Amanda mais gosta? Pão balangandã. Pão o quê? Pão balangandã. Como que é isso, Amanda? Nossa, eu vou fazer um dia pra senhora. Muito bom, é a minha receita, prato que a Amanda né? faz é pão, Receita de queijo, família. presunto, requeijão, maionese. Fica bom. Então, esse é o que ela mais Aí, gosta. fica a dica, gente. Fica a dica. Né? Já começa a descobrir também aí da sua Maria, do seu José, que já esteja em vista, qual o prato preferido, né? Mas vamos um pouquinho mais a fundo. O que é que irrita mais a Amanda? Ai, Jesus. É que assim, eu tenho visto a Amanda tão um pouco irritada, sabe? Mas algo que irrita muito ela, por exemplo, ela vê alguém fazendo algo contra Jesus Eucarístico, por exemplo. Algo que irrita muito ela. É um nível de santidade, assim, que eu percebo. Agora, algo que eu faço que irrita... Deixa ela dizer. O que é que irrita, Amanda, Marcelo? Ele fica muito irritado quando eu não arrumo o jardim. Ele gosta muito de ver o jardim bem arrumado. O Marcelo é uma pessoa, das virtudes do colérico, uma pessoa muito organizada. Muito organizada. Então, ele gosta de manter a casa em ordem. A virtude da ordem para ele é... Lembrei o que irrita a Amanda no nosso convívio, Opa! no nosso convívio de casal. Quando ela tá fazendo a comida, Gente. eu vou lá e belisco. Pego um... Não tem hora para comer. Sabe aquela azeitona que tá lá na salada? Eu vou lá e pego e como. Eu não sei por que Ela ele fica não quer muito esperar. irritada. Muito irritada. É isso que irrita a Amanda. Mas, gente, olha, o Marcelo teve dificuldade em encontrar a irritação da Amanda. Que lindo. Quem dera todos os casais, todos os namorados demorassem a encontrar as dificuldades, as irritações do outro, não é? É um bom sinal de crescimento espiritual dela, não é? Mas vamos lá. Em família, como é o convívio com as meninas? Também, ao mesmo tempo, tendo que lidar com todas, são 2 filhas, não é? 2, aham. 2 filhas já que esse casal tem, mas ter que conjugar tudo isso, harmonizar o tempo de trabalho com a família, com a evangelização, porque depois que está na evangelização, não são mais apenas 2 filhas, 2 filhos, é um mundo de filhos espirituais, não é? Hoje nós não temos só a missão nas redes sociais, mas tem coisas que a gente não mostra e que também não precisa mostrar. Então, toda semana eu estou numa casa onde tem crianças que são acolhidas e lá eu faço catequese. Eu sou do Ministério das Crianças dentro do movimento que a gente participa. Então, nós temos vários trabalhos, mas o que eu digo para o Marcelo, né, que nós entramos em comum acordo é que
o que a gente passa lá fora, a gente tem que passar o dobro dentro de casa. Porque as nossas filhas precisam de nós. Então, as nossas filhas têm a catequese. Se você perguntar o ofício da Imaculada, a Isabela vai cantar no tom da irmã, da Madre Kelly. Ela, agora lábios meus, certinho como a Madre Kelly canta. Por quê? Porque ela sabe que ela tem que dormir escutando o ofício. Então, ela decorou o ofício. Então, são valores que nós trouxemos desde pequeno, porque nós sabemos. Se você não evangelizar os seus filhos, se você que é jovem não buscar a santidade, o mundo vai te evangelizar da forma que ele quer. Então, nós precisamos nos armar desde o princípio. Você que quer... E uma coisa assim que eu falo, a gente quer tanto ter um namorado. Aí um namorado reclama porque isso, porque aquilo. A gente quer tanto casar. Aí quando casa, começa a reclamar por que isso, por que aquilo. A gente quer tanto ter filho. Aí quando tem filho, mas é difícil. Quer tanto uma faculdade, quer tanto estudar um trabalho e quando aparecem as dificuldades. Então, nós temos que saber valorizar o que Deus nos deu. Se Deus deu uma alma imortal para ti, pai e mãe, valoriza isso. Porque no céu, ele vai falar assim, quando você chegar no céu, ele vai olhar, mas eu te entreguei assim. Como estás me entregando? Então, é isso que eu penso todos os dias. Eu falo para as minhas filhas, vamos pintar? Assim, a evangelização tem pais que acham, né, que precisam fazer quem sou eu para os filhos para serem evangelizados. E, na verdade, não. Às vezes, é estar presente como família, eles veem um pai e uma mãe presente, é evangelizar. De escutar o seu filho, é evangelizar. Então, é nas pequeninas coisas que nós evangelizamos os nossos filhos. Então, os valores que os meus pais me deram, assim como o Marcelo, ele está junto comigo, é isso que a gente passa para as nossas filhas. De sentar, a gente, antes de ontem, estava lá embaixo, pintando um presentinho para dar para o meu sobrinho. Estava pintando junto com elas. Ali eu estava mostrando para as minhas filhas o valor da família, o valor de estar presente. O meu sobrinho, ele é bebezinho, a gente fez um brinquedo para ele, eu e as minhas filhas. Então, a gente trabalhou ali, juntas, unidas, e hoje eles estão até lá brincando com o brinquedo que elas fizeram. Então, é saber de que não é deixar os filhos nas redes sociais, é estar junto. Os nossos filhos, eles precisam de nós. Você não tem nem noção de quanto seu filho precisa de você, de só estar presente ali, sendo para ele Jesus que ele precisa. Amém. O Marcelo falou algo no início do podcast também muito importante, o sentido da vida. Jovens normalmente, o jovem normalmente quer algo muito grande, não é? Como o Marcelo testemunhava. Começou ali, já queria tocar bateria, já queria tocar violão, já queria pregar, já queria fazer tudo, porque é próprio da juventude esse vigor, é próprio da juventude esta garra. E a gente percebe que o inimigo de Deus, ele tem minado, né? Colocado várias minas no caminho dos jovens e tem minado esta força, este vigor de ir atrás do que quer. De ir atrás do que quer na santidade. Não de ir atrás do que quer, seguindo o fluxo, a força das paixões, né? Seguindo o mundo, seguindo as sugestões do mundo. Mas o jovem, quando quer algo bom, quando quer trabalhar, quando quer estudar, quando quer fazer uma faculdade, ele tem esse vigor, ele tem esta garra. Ao mesmo tempo misturado ali, como que falamos, de pular as etapas. Mas, Marcelo, fala agora para os jovens como, na prática, vamos para a prática, como de maneira calma, serena, lógico, respeitando os limites da vontade divina, que a vontade divina nem sempre é dentro do nosso tempo, mas como o jovem pode hoje olhar para a vida dele e montar o plano de vida dele, claro, olhando para a vontade de Deus, mas como olhar para a vida dele enquanto jovem, fazer um bom discernimento vocacional, né? Você que passou também por esse duelo aí interior, né? Se vai para a vida sacerdotal, mas de repente o matrimônio foi apresentado. É como fazer esse discernimento vocacional, como elaborar esse plano de vida já depois que tem a certeza da vocação. É um plano que a gente sabe que a gente propõe e Deus dispõe. A palavra diz, né? A gente propõe, Deus dispõe, mas um plano de vida minimamente pronto para apresentar ao Senhor e dizer, Senhor, se for da tua vontade, realiza. Se não for, me mostra o que eu preciso mudar, o que eu preciso ajustar ali para realizar a tua vontade na minha vida. E assim ter sentido a vida. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Tem uma frase que diz o seguinte, irmã, vocação acertada, vida feliz. Então, primeiro eu preciso ter uma conexão com Deus, eu preciso ter uma intimidade com Deus e estar aberto a essa vontade. Eu conheço, por exemplo, pessoas que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, me falaram que tinham um desejo de ser padre, mas nunca fizeram um retiro no seminário, nunca. Quando tive vontade de ser padre, fui fazer um retiro no seminário,
para ver se era a minha vocação, se não era, porque eu sentia. Em um final de semana, dessa forma, eu consegui descobrir em Deus que não era a minha vocação. Mas eu fui lá e experimentei. Eu tenho vontade de ser irmã, de ser um consagrado, de ser um religioso, de vir para o Instituto Hess, de ir para a Canção Nova. Gente, se abra a um vocacional, né? A escutar a voz de Deus. Eu tenho vontade, de repente eu sinto que o meu chamado é o chamado para o matrimônio. Pois bem, a gente precisa estar aberto a essa vontade. Deus não vai mandar um e-mail, gente. Olha, a sua vocação é o matrimônio e vai vir um anjo te entregar, sendo Nossa Senhora foi assim, é claro, né? Mas com Nossa Senhora. A gente não vai assim, ser de uma forma tão detalhada. Deus, ele manda sinais. E aí, quando Deus, ele direciona, olha, é essa a minha vontade para ti, meu filho. É preciso dar passos na fé. Quando eu descobri que a minha vocação é o matrimônio, eu me abri à vontade de Deus e Deus me apresentou a Amanda. Eu tive que pedir a Amanda em namoro. Deus não foi lá e pediu a Amanda em namoro para mim. Olha, Amanda, quer namorar com o Marcelo? Não, eu tive que ir lá, gente. Isso. Por mais que o caminho já estava aberto lá com o Beto, eu tive que ir até a casa lá, que hoje é meu sogro, e pedir a Amanda em namoro. Então é dar passos na fé. Vai namorar? Existe um período para o namoro. Eu vou namorar 10 anos. Tem gente que namora 10 anos, termina, fica se enrolando. Gente, o namoro é um período, o noivado é um período, o noivado é um preparo para o casamento, aí se compra terreno, se constrói uma casa, se tem todo um projeto de vida, né? As coisas não vão cair do céu lá, olha, está aqui, não. Então é estar aberto à vontade de Deus, estar com essa conexão com Deus e ter essa ciência de que vocação acertada é vida feliz. E hoje eu olho para a minha família, para a Amanda, para a Isabela e para a Laura. É uma família extremamente normal, comum, que vive o cotidiano de uma fé católica, né? Nós temos uma vida de paróquia ativa. Nós estamos presentes lá na nossa paróquia. A gente vai chegar em casa quarta-feira. Quinta-feira a gente tem o nosso grupo de oração. Final de semana nós estamos lá na missa na nossa paróquia. Então, nós temos uma vida cotidiana de paróquia. A gente não vive só, né, no mundo da internet, só na rede social. Não, aquilo ali é um transbordar do nosso apostolado, né, da nossa vocação. E eu creio muito que tem gente que olha a nossa vida nas redes sociais e cria uma fantasia de que as vocações são romantizadas. Gente, a gente tem que viver entendendo que a nossa vida é uma cruz e que nós, assumindo ela, sabemos que Jesus está conosco. E qual que é a resposta que eu dou para a vocação? O amor. A irmã não sabe, mas quando eu e Marcelo faltava um mês para casar, a gente rompeu o noivado. Então, a gente ficou separados. O inimigo tentava muito. E eu lembro muito da história de Santa Teresinha. Quando ela foi fazer os votos dela, aconteceu isso. De que ela também teve esse martírio, essa dor de que o inimigo tentou de todo jeito. E quando você está bebendo da graça, vivendo na graça, buscando a Eucaristia, adorando Jesus no Santíssimo Sacramento, o inimigo vai te tentar. Então, é no sacrifício que eu encontro Jesus. E é respondendo com amor à vocação. Porque eu não vou dizer para você assim, quando eu e o Marcelo rompemos o noivado, um mês para casar, irmã, tudo pronto, tudo planejado, os convites enviados para os nossos parentes. A gente ficou um mês afastado sem se conversar, sem se olhar, sem nada. O meu pai, de novo, chegou no quarto e falou assim, Amanda... Daí eu rezando, o Marcelo rezando na casa dele. Um grande abraço para o meu sogro. Beto Cunha. Aí chegou o meu pai e falou assim, Amanda, você ama o Marcelo? Aí eu olhei para o meu pai, depois de um mês, sem tocar no assunto, na minha casa ninguém falava do Marcelo. Eu falei, pai, eu o amo. Aí ele falou, quem ama é decisão. Amar é decisão. Meu pai abriu a porta, o Marcelo estava com um buquê de flores, a gente reatou e daí a gente casou. Então, é para falar para você, é um testemunho nosso, é algo muito particular, mas que a gente sabe que é necessário falar. Porque assim, desligando as câmeras, gente, na nossa casa, tem roupa para lavar, tem criança que fez xixi na cama, tem comida para fazer todo dia, é janta, é almoço, é da conta da vida, é da conta do ministério, é da conta da missão, é da conta de tudo, mas a gente faz com amor, e eu amo o que eu faço, eu amo ser dona de casa, eu amo lavar a cabeça das minhas filhas, eu amo fazer a comida, por quê? Porque eu não quero que os meus comam a comida que os outros fizeram, eu quero que eles comam a minha comida, porque eu sou a mãe da casa.
Entende? É quando eu tenho um olhar de amor que tudo transforma. E é isso que você tem que ter, independente da vocação que você escolher. Se você quer ser um bom sacerdote, abra o olhar com amor. Quando você for para a sua paróquia, receba as pessoas com amor. O mundo está precisando de amor, que você possa dar o amor, essa graça de Deus para as pessoas, porque as pessoas precisam do seu amor. E Jesus te chama através desse nosso testemunho. É isso, exatamente isso. Amor, 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 amor. E lembra que eu falei no início do podcast que tinha algo que o Senhor colocava no meu coração, mas estava guardando, não é? Você percebeu como o Marcelo foi colocando e a Amanda agora colocando também as coisas, um tijolinho após o outro. Há uma construção, inclusive a crise. A crise, como ela disse, na vida religiosa nós passamos, na vida matrimonial se passa. Se você é solteiro, vai passar, fique sabendo, não tem escapatória. Vai passar. Crise profissional, crise pessoal, crise na família, crise na própria vocação. E a crise, ela não é de tudo ruim, não é, Amanda? A crise, ela vem para trazer maturidade. A crise vem para trazer maturidade. E às vezes é o que não é enxergado. É a maturidade. É a chance de amadurecer mais. É a chance de você ganhar experiência. É a chance de você ganhar sabedoria. É a chance de você crescer em sabedoria, como Jesus, né? Crescer em estatura, sabedoria e graça. Então, a importância da coisa ser construída, de você saborear cada coisa que você vai colocando na sua vida. Cada tijolinho que você vai colocando ali na construção da sua história, na construção da sua missão. Inclusive o tijolo da crise, né? O tijolo das dificuldades, né? Aquele tijolo que deu mais trabalho de você conquistar, de você adquirir, de você ir lá e colocar ele no lugar certo, né? Uma construção, quando nós olhamos, imagina agora uma construção, né? Uma construção civil, uma construção, dependendo da complexidade dela, o quanto de processo você não tem que passar para poder erguer aquele edifício. Quanto mais alto, mais difícil, maior o fundamento, né? Quanto mais alto o edifício, maior o fundamento. Então, na vida espiritual, na vida cristã e familiar também é assim. Quanto mais alta, quanto maior a missão que Deus chama, maior o fundamento, não é? É verdade. Nós passamos por uma grande dificuldade em outubro do ano passado, que Deus botou assim à prova a nossa fé. Nós conversamos em casa e nós discernimos, eu e o Marcelo, em oração, que o Marcelo precisaria largar o CLT e começar a trabalhar junto comigo em casa. E para ampliarmos a missão e mergulharmos de verdade no que o Senhor queria nos usar, como a gente está aqui no dia de hoje, né? Nesse dia já é um testemunho da graça. E chegou em outubro do ano passado, no dia, irmã, que o Marcelo foi para o patrão dele e falou assim, eu vou precisar me desligar da empresa. O Marcelo contou a história toda. No dia que o Marcelo pediu a conta, ele voltou para casa, eu estava fazendo uma live, acabei a live de oração, terminei com o pequeno exorcismo, né, São Miguel Arcanjo. Acabei de fazer, desliguei a live. Na live eu tinha falado sobre Santa Joana d'Arc e minha filha falou assim, mãe, vamos assistir o filme de Santa Joana d'Arc? É claro, só algumas partes, né? Porque tem algumas partes que criança não pode ver. Aí eu comecei a assistir, de repente o Marcelo veio para a sala e falou assim, amor, o que tu postou? Eu falei, sim, postei. Eu tô aqui meia hora vendo filme com a Isabela. Ele disse assim, não, tu postou? Acabaste de postar. E quando a gente viu, a nossa rede social tinha sido hackeada. E daí o Marcelo veio, amor, fizesse essa postagem? Eu falei, não fiz. Aí a gente foi ver a minha rede social tinha sido hackeada e a gente ficou 30 dias tentando recuperar ela e não recuperava de jeito nenhum. Foi quando eu e o Marcelo pegamos a gente contratou todos os tipos de pessoas possíveis e mandava para uma pessoa e outra pessoa e ninguém conseguia resolver, a gente não conseguia recuperar e estava na mão, né, dessas pessoas que pegaram a conta, eles estavam passando e aplicando golpes nos nossos seguidores. E o pessoal, né, mandando mensagem para a gente, muitas pessoas ligavam, a gente chorava muito, padres, pessoas que a gente nem acreditava que estavam junto conosco, né? E isso é muito gratificante, porque quando Deus manda a tribulação, a gente começa a enxergar o que a gente não via. Então, a gente pode contar com a ajuda do Instituto Hessing, a ajuda do Geraldinho. Muitas pessoas começaram a ligar e nos ajudar e nos orientar. Mas a gente tinha contratado todo mundo e nada acontecia. A gente não conseguia recuperar a conta. Aí eu pensei, pronto, acabou. Acabou meu ministério, acabou meu apostolado, acabou tudo. Eu não entendo, Deus, o que tu quer me falar com isso? O que eu estou fazendo de errado? Eu estou indo à missa diária, eu faço confissão semanal, o que falta mais? Aí eu entendi, faltava o meu coração. Faltava eu falar assim, eu confio totalmente em Ti, Jesus.
E 30 dias, depois de eu entender isso, a gente, né, depois de confiar nos homens, nós confiamos plenamente na graça de Deus. Eu acordei e eu só recebi uma mensagem assim: Amanda, eu vou te passar assim agora. Aí eu comecei a tremer, daí eu falei: Marcelo, eu acho que a pessoa conseguiu recuperar. Eu falei assim: eu consegui recuperar a tua conta. Depois de 30 dias, nós voltamos com a conta normal, nós conseguimos reativar, mas a gente vê que é uma batalha diária. Não ache você que, eu estou indo à missa diária, pronto, o Espírito Santo está no meu coração, estou recebendo Jesus Eucarístico, estou transfigurada. Não é bem assim. Então, o inimigo, ele vai tentar de tudo o quê? Destruir a família. Ele vai tentar de tudo o quê? Tirar os seus valores, porque ele sabe quantas almas você pode levar para o céu. Ele entende que a sua fala faz diferença para a juventude no dia de hoje. Então, se você agora, nesse dia, está sendo tentado, entenda, você é precioso para Deus e a sua obra está fazendo efeito. Por isso está acontecendo. Então, foi na tribulação, na dificuldade que a gente passou, né? No final do ano passado, que eu entendi que eu preciso confiar plenamente no Senhor. E Amanda, é interessante o que você falou agora, né? A sua palavra faz efeito, porque os jovens, de modo geral as pessoas, mas os jovens que nos assistem agora, acham que às vezes que somente os sacerdotes e os religiosos podem evangelizar, podem falar da palavra de Deus, né? Ou então não, mas a Amanda e o Marcelo já são pregadores experientes, então eles podem pregar a palavra de Deus. Os jovens podem pregar a palavra de Deus? Como é que o jovem hoje pode encontrar a brecha para evangelizar? A gente vai continuar falando ainda sobre a evangelização, já estamos nesse assunto da evangelização da Amanda e do Marcelo nas redes sociais. Mas quem não evangeliza nas redes sociais? As chances que tem por trás na sua vida, nos bastidores da vida, não é? Na família, na escola, na faculdade. Como que esses jovens podem aproveitar uma oportunidade para evangelizar? Eu creio muito que a nossa palavra, ela tem poder. Às vezes a gente acha que as pessoas das redes sociais, elas precisam muito ouvir a nossa palavra. E quem está do nosso lado não está sofrendo. Mas não é bem assim. Então, a gente vê diversos testemunhos, né? Principalmente nas crianças. Eu fico, assim, triste, às vezes, de saber como tem crianças que precisam da palavra dos pais e os pais não estão ali presentes. Então, hoje eu atendo crianças que eu vou conversar com elas. As crianças têm uma vida de dificuldade muito maior que a minha. E sabe o que elas querem de mim? Serem escutadas. Entende? Eu vou para onde eu sirvo, eu vou lá e eu não falo nada às vezes. Eu vou toda preparada, cheia de argumentos e cheia de atividades, mas às vezes eu fico uma hora só sentada escutando. E aquela criança me dá um abraço e diz assim, eles me chamam de Sora, né? Porque lá é um contato, assim, uma catequese para crianças que estão, né, ali no bairro, um bairro mais carente. Então, fala assim: Sora, obrigada por ter me ouvido. E eu simplesmente não falei nada. Então, pessoas precisam ser ouvidas e você pode fazer a diferença. O mundo precisa de você. Talvez você ache que, como o Marcelo pensava, que ele tinha que ir para a África para evangelizar. E, na verdade, Deus queria que ele fosse o homem da minha vida para evangelizar dentro da nossa casa. Seu pai, que a minha família precisava. Então, é nas pequenas coisas, nos pequenos gestos que nós podemos, sim, mostrar para o mundo que nós somos diferentes e ser testemunhas. São Francisco vem falar, né? Evangelize. Se preciso, use palavras. Então, eu não acho que você precisa vir e fazer uma pregação gigantesca, poderosa, que assim você vai agradar a Deus. Não. É demonstrando a sua fé, se preciso, usar palavras. Eu vejo que muita gente tem a questão do medo de evangelizar, isso tanto no off quanto no online, né? Se for ver a nossa questão do nosso apostolado online, ele tem uma proporção muito grande, mas no off eu prego 2 vezes por mês em uma casa terapêutica, dependentes químicos lá, alcoólatras também, e algo que ninguém vê. A Amanda vai toda quarta-feira lá na casa São Vicente também evangelizar as crianças, e algo que ninguém vê. Mas algo que prende as pessoas para não evangelizar é o medo. Elas têm medo, né, de não ser capaz, ou até pior, o medo da rejeição. E aí, quando a gente olha para Jesus na cruz, a gente começa a entender o que é rejeição. Então, quando a gente entra para esse mundo de evangelizar, aí, vou falar até principalmente nas redes sociais, a gente vai ter rejeição.
Vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que vai criticar, mas tem pessoas que estão ali do outro lado da tela, que estão esperando uma palavra, esperando uma evangelização. Elas não vão ser evangelizadas, de repente, pelo Instituto Hesed, ou evangelizadas pela Amanda ou pelo Marcelo. Elas vão ser evangelizadas por você, do seu modo de falar, do seu carisma, do seu jeitinho. Não é sobre quantidade, não é sobre proporção. Se alcançar uma alma, é uma alma que foi alcançada pela graça de Deus. Esses dias a gente estava numa live e meu cunhado ficou lá na equipe técnica, A gente ficou lá nos bastidores e a gente estava na live. Terminou a live e ele falou: gente, vocês viram o testemunho? Eu falei: que testemunho, Tiago? A gente não leu? Tinha uma pessoa no TikTok que escreveu o testemunho do seguinte: ele tinha entrado no banheiro e ele estava pensando em tirar a vida dele. Cometeu uma loucura, assim. E antes de tirar, ele resolveu abrir o celular. E no TikTok, as lives ali, elas vão aparecendo de forma aleatória. Tu não precisa abrir a live. E a live que apareceu para ele, na hora que ele estava pensando em cometer uma loucura com a vida dele, foi a live que nós estávamos fazendo na semana de Natal. E ele testemunhou que, pela palavra que ele ouviu naquela live, ele desistiu de cometer a loucura que ele estava prestes a cometer. Então, a palavra de Deus, ela não se deixa acorrentar, sabe? Deus, ele realiza obras assim que a gente não tem nem dimensão. Então, você é chamado, sim, a ser o evangelizador aonde você está. Pois é, e hoje nós podemos olhar e dizer assim: Amanda, você está evangelizando nas redes sociais desde 2010, não é? 2010, há 13 anos, Mas você que começa hoje, daqui a 13 anos também, você que começa hoje a evangelizar, seja da forma que for, também daqui a 13, a 15, a 20 anos, vai poder dizer, já há 15, já há 20 anos, já evangelizo, já me gasto. Há 15, a 13, a 10 anos, há 20 anos, pago o preço das almas. Falávamos sobre isso também. Eu preciso pagar o preço, é preciso pagar aquilo que vale o que muito custa, não é? Santa Teresa de Ávila que dizia: muito vale o que muito custa. Então, a vida dos outros, que está nas suas mãos muitas vezes, que Deus coloca nas suas mãos, diante de você, esta vida vale tanto quanto a sua. A vida que você tem lutado para resgatar em você, jovem que está na depressão, que está na ansiedade, que está envolto em trevas, outras vidas que Deus vai colocar a partir de hoje na sua vida, na sua frente, é para você olhar para elas e ver: esta vida vale o quanto vale a minha. Então, eu preciso lutar por ela como também luto pela minha. Ou pelo menos como devo lutar pela minha vida, não é? E é esse testemunho lindo que esse casal vem trazer para nós, vem trazer para você, jovem, essa juventude tão amada por Deus, tão querida, tão desejada por Deus. E como Santa Teresinha dizia, tão devota a Santa Teresinha, já vimos aqui: não posso descansar enquanto houver almas para salvar, não é? E isso não cabe, não é somente lema de uma santa que foi religiosa porque era religiosa, é um lema porque era religiosa, ou para os sacerdotes, não, é para todos nós. Somos pessoas. Então, como pessoas, devemos lutar para que o reino de Deus se instale urgentemente nos corações, em cada coração, e assim cumprir mais uma vez, como dizia a palavra de Deus: ide e evangelizai por todo o mundo. Nós agradecemos muito a vocês dois por estarem aqui na nossa casa. Amém. Mais uma vez, por partilhar com os jovens as experiências de vida, experiências que vão viver, vocês vão viver tudo isso, cada um ao seu modo, do seu jeito e na sua vida, do jeito que Deus preparou, mas vão viver. E que bom olhar para um casal que dava muito trabalho em casa, a outra criada ali na tradição católica, mas que Deus uniu e fez uma só carne, e hoje para um mesmo objetivo, uma mesma finalidade, que é a salvação também das almas, Então, um forte abraço para a Isabela e a Laura, a Isabela e a Laura. Tá vindo abraço. Mais por aí. Se Deus abençoar, vai vir mais. Amém, Jesus. Deus abençoe, Deus proteja. Então é isso, gente. Curte aqui esse vídeo, compartilha, para que outros jovens também possam experimentar hoje e receber a graça dessa partilha de testemunho de vida desse casal, desses jovens hoje que vem partilhar com você. Deus abençoe muito. Quem como Deus? Ninguém!